Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o jurista Miguel Reale Júnior. Boa noite e obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Gamberini. No Jornal da Gazeta. O senhor arriscaria um palpite para esse julgamento do TSE? Olha, tudo está girando nas elucubrações gerais em torno desse julgamento. Eu não acredito que o julgamento vai resolver a crise política. Os partidos políticos jogam a responsabilidade sobre o tribunal. Mas o tribunal não está apto a resolver a crise política. Os partidos é que têm a coragem de tomar suas posições. O que pode ocorrer no tribunal? Né? Há questões prejudiciais, como se as provas que foram trazidas posteriormente, que são os depoimentos, especialmente os depoimentos dos delatores, a Mônica Moura e o João Santana, devem ser levados em conta. E parece que sim, o Supremo Tribunal Federal já teve posição nesse sentido, o próprio tribunal já admitiu isso, é uma das questões preliminares. Outra questão preliminar, se a Dilma deve ser mesmo objeto desse processo, porque ela já foi afastada, mas também acho que isso não vai prevalecer, na medida em que ela pode ser, inclusive, punida com a perda dos direitos políticos. E a outra questão é saber se vai haver divisão ou não de tratamento. A campanha da presidente Dilma separada da campanha do então vice Michel Temer. Esse é o argumento da defesa do Temer pela separação. Agora, para o senso comum é difícil esse argumento. Já houve um caso em que houve essa separação diante da clareza de que as contas todas foram realizadas pelo candidato e não pelo vice, com contas separadas. Houve efetivamente, neste caso, contas separadas. E as contas foram desproporcionais. As contas da candidata a presidente foram volumosas e as contas do candidato a vice foram efetivamente menores. Mas nesse caso? Neste caso, houve contas muito insignificantes por parte do candidato a vice. Mas é uma questão que no tribunal somente tomou essa posição em um único caso. O tribunal vai ter que decidir sobre isso. Agora, o problema todo é saber se cassado, né, o que ocorrerá. Se cassada a chapa inteira, né, isso não está resolvida a crise política. Por quê? Porque ambos irão recorrer, tanto Dilma como Temer. Como é competência originária do tribunal, há um recurso ordinário, não extraordinário, ao qual se dá também efeito suspensivo, por liminar se dá efeito suspensivo ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, haverá continuidade do processo longamente. Mas se houver absolvição, o Procuradoria-Geral da República também vai recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Continuará o drama. Mas o julgamento, o resultado do julgamento não indica um caminho político para os partidos? Abandonar o barco ou continuar no barco? Não, porque o caminho político não está na dependência dessa solução de se a chapa vai ser cassada ou não. O caminho político está muito mais na crise que se instala, no processo, no inquérito que está instaurado no Supremo Tribunal Federal e eventual denúncia que a Procuradoria-Geral da República pode apresentar contra o presidente Michel Temer. Quer dizer, a crise está dentro do Palácio do Planalto. Eu acho que muito mais do que na solução dessa questão da cassação ou não da chapa Dilma Temer. Ou seja, o procurador mandou 82 perguntas. Muitas dessas perguntas são extremamente incômodas. Quero lembrar um dos diálogos que foi captado com determinação judicial, numa interceptação determinada pela Justiça. Portanto, legal. Portanto, absolutamente legal, entre o então deputado Lures e o diretor da JBS. Em que o diretor da JBS diz, são 500 mil. Você pergunta para ele o que ele quer que eu faça. Ele quem? Ele quem? Isso demonstra que esses 500 mil não era para Lures, era para ele. O senhor acha que o Lures é só um carregador de mala? Para quem, eu não sei, mas que ele era um carregador de mala, era, porque ele pergunta quem ele quer, o que ele quer que eu faça. É muito dinheiro. Ele diz, pode ser pessoa jurídica? Se for pessoa jurídica, precisa de um contrato. Pode ser, e se for esse Edgar? Se for esse Edgar, me apresenta esse Edgar. Quem é esse Edgar? É uma das perguntas que a Procuradoria faz ao Michel Temer.
quem é Edgar? Você conhece algum Edgar? Então, veja, acho que a crise política não vai se resolver por essa decisão do TSE, porque qualquer que seja o resultado, o processo vai continuar no Supremo Tribunal Federal. Os partidos estão querendo não assumir as responsabilidades que são dele. Então, o PSDB, por exemplo, diz, não, vamos esperar a decisão do TSE. Essa é uma forma de não decidir. De ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro. Mas, ao mesmo tempo, diz, não nos importa. Acho que o compromisso não deve ser com Temer ou não Temer. O compromisso deve ser com a questão econômica e com a proteção do país por via das reformas. Tá mesmo que o senhor acredita que a proteção deva ser as reformas, mesmo que esteja engajado num governo que pode ser provado completamente corrupto, com vários ministros denunciados, ex-ministros presos? Acho que não. Acho que em nome não podemos, estabilidade econômica, vale isso? Não, Gabriel, não podemos ser meio éticos. Essa é a questão. Não podemos ser meio éticos. Quer dizer, o cinismo de dizer, olha, temos que combater a corrupção pero no mucho, isso não dá para admitir. Claro. Então, a questão é a seguinte, ser rigoroso com o presidente, mesmo que ele esteja fazendo as reformas que são necessárias, é uma demonstração positiva, educativa para o país. Agora, ser leniente com o presidente porque ele está fazendo as reformas é deseducativo. A economia, se tiver um novo presidente, por eleições indiretas, como diz a Constituição, mas que seja comprometido com as reformas, vai fortalecer mais a economia do que um governo fraco, que está comprometido com as reformas. Um governo que a qualquer hora... A qualquer hora está concedendo, está tendo que fazer negociação, como, por exemplo, essa de conceder, de pagar, de manter o imposto sindical. Que ele já fez com os municípios. Fez com os municípios, está fazendo todo tipo de negociação para manter uma base, e uma base que lhe dê tal sustentação que eventual denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República não encontre no Congresso, na Câmara dos Deputados, votação de 2/3 de recebimento da denúncia. Tá bem. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de novo, Gabriel. Boa noite. Boa noite.